Boa noite, começa agora o Web Divan, 21 horas e 17 minutos. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat para vocês. Muito boa noite. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Mas hoje eu tô com um professor, psicanalista, muito interessante. Eu queria apresentar para vocês, que chama Ricardo Fera. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar esses momentos aqui. Quando eu li, que você é professor e psicanalista, eu me perguntei, o que veio antes? Você já dava aula, você já tinha feito formação em psicanálise e começou a clinicar, e aí começou a dar aula? É curioso, assim, porque eu vim da área corporativa. Eu trabalhava em empresas e me envolvi com treinamento de pessoas e a área foi me encantando, né? Eu vim de área técnica, fiz química, fiz gestão de negócios, fiz análise de sistemas e aí fui, com essa questão do treinamento, sentindo a necessidade de me aprofundar. E aí a psicanálise veio como a solução, né? Em descobrir como funciona a mente humana, o ser humano. E ninguém sabe essa resposta pronta, né? Mas tem um monte de gente pesquisando. E aí o trabalho individual, que é o trabalho clínico, né, no set psicanalítico, tem também uma forma de fazer coletivo, que é uma aula, né? Quando nós estamos dando aula, nós estamos mexendo com o interior das pessoas, né? Tem até uma jovem que me disse uma ocasião, né? É um jeito mais poético de ver as coisas, né? Existe uma poesia em tudo, só que muitas pessoas não percebem que ela está aí. Então, quando eu falo com um professor, colega na faculdade, que dar aula é tratar o ser humano coletivamente, tem pessoas que não concordam, né? Tem pessoas que acham que não, que é só lá transmitir uma teoria e você anota a teoria aí e responda na prova. E eu entendo diferente, entendo que é uma oportunidade da gente compartilhar. Eu acho que a gente entende isso, mas socialmente o papel do professor, ou de qualquer professor, ele é muito desvalorizado, né? Ele está desvalorizado no nosso país, e vamos dizer, no Ocidente ele está desvalorizado, tá? Os orientais ainda preservam uma colocação do professor diferenciada. Eu tive recentemente, essa semana mesmo, trabalhando no interior de Minas Gerais, e lá o professor ainda é respeitado. Professora, se ela estiver numa sala de espera do dentista e está o aluno dela ali fazendo confusão, ela fala silêncio, o aluno se comporta. É verdade. E às vezes é um ex-aluno dela. É verdade. Então, essa questão do respeito cabe em todo lugar e também cabe ao professor. Não tem por que desrespeitar uma categoria profissional, seja ela qual for. Não tem sentido isso, né? Eu acho muito bonito ouvir, eu acho que todos nós passamos por isso, porque a gente ensina coisas ao outro, o outro ensina coisas a gente, então a gente sempre tem uma relação de mestre, né, e de pupilo, enfim, a gente sempre passa por essa relação, mesmo com os nossos pais e tal. Eu acho muito bonito ouvir os professores dizendo que se engrandecem com a troca. E eu acho muito legal quando eu escuto isso, porque a gente sente isso na pele, no consultório, algumas pessoas sentem isso ao conversar com outras, etc., mas o papel do professor não deveria ser esse, ajudar o outro a entender e a conhecer o mundo através das trocas? Eu entendo que sim. E até recentemente eu estava vendo uma entrevista e uma entrevistadora perguntou ao apresentador: o que faz um mestre, né? E a resposta foi a seguinte: um mestre não é o que cria discípulos, mas é o que cria outros mestres. Então, o professor não é o que cria alunos, é o que cria outros professores, né? Seja qual for a profissão, né? Em toda profissão você pode ser um orientador, um instrutor dos outros dentro da sua profissão. Você não precisa ficar estacionado, você pode estar sempre crescendo, claro, sempre desenvolvendo. Por falar em desenvolvimento, né? Como eu fiz a pergunta ao iniciar o programa, que não foi uma pergunta pensada, e sim, né, via sensação, intuição, como diria uma analítica, e os meninos responderam, mas olha como tem tudo a ver com o que a gente vai falar, inclusive sobre o seu livro.
eu perguntei, né, como é que eles passaram os dias. As crianças, eles começaram a refletir sobre isso, porque os internautas do Eddivan, eles refletem. Eles falaram o seguinte, o Nel falou que infelizmente muitos velhos se tornam crianças por circunstâncias da idade, e isso é triste. Mas em que sentido, né? No sentido da dependência? Não, porque eu acho que em outros sentidos não, a não ser que, né, quando a gente olha para uma demência e aí pensa, nossa, parece uma criança, mas não é uma criança. O Fred pergunta se esse é o assunto. Não, Fred, isso foi só uma pergunta mesmo, como é que foi seu dia das crianças? E o Neto responde, fato, por isso temos que levar tudo na brincadeira, saber diferenciar e levar no bom senso, levar com senso de humor. Você concorda com isso, Ricardo? Acho que o senso de humor é o que dá gosto na vida, né? Se a gente você pode ter tudo, se você não tiver senso de humor, não vale a pena, né? Uhum. Uma ocasião eu conversando com um senhor que, inclusive, foi meu padrinho, fazer uma homenagem para ele, João da Costa Santos Miranda, já falecido. E aí eu perguntei para ele, ô Miranda, me explica aqui, como é que tem umas pessoas que com a idade ficam legais e outras são insuportáveis? E ele falou assim, eu vou te falar uma coisa que é antiga, né? É como o homem é como o vinho, né? O vinho que é bom, quanto mais antigo, melhor, fica mais apurado o paladar. O vinho que é ruim vira vinagre, gente, não tem jeito, fica insuportável, né? Agora, o que você quer ser? Um vinagre ou um vinho bom? Aí, isso é uma construção de cada um de nós que é feita durante a vida, né? Você acha que não é uma essência? Seria uma construção mesmo, independente da nossa característica de personalidade, a gente pode trabalhar com isso. Então, por exemplo, como você fala da questão motivacional, a gente pode trabalhar, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são menos motivadas naturalmente, são pessoas mais apáticas, tá? Isso é mutável? Eu entendo que sim. Entendo o seguinte, essa tal da personalidade que a gente chama, isso aí é o jeito, é como você chega em casa com seu sapatinho, você tira ele e vai pôr o quê? Um chinelinho que você gosta, folgadinho, tal. Aquilo ali é a tua personalidade. Agora, você se reveste de máscaras para viver o seu dia a dia. Essa personalidade foi você que escolheu, você construiu ela desse jeito. Esse negócio, fulano é apático, outro é animado. A gente tem uma tendência mais para um lado ou mais para outro, mas nenhuma delas diz que você tem que ser triste, depressivo, não é assim. Essa felicidade também não é uma coisa que você ganha na loteria. Você virou feliz porque deu sorte. Você constrói isso a cada dia. Hoje mesmo eu estava viajando, vindo para cá, e eu via flores na beira da estrada. E flores assim lindíssimas. Tem gente que passa ali e não vê que a flor está ali. A pessoa olha, sei lá, olha o asfalto, olha o pneu, olha a fumaça e não olhou a flor. Mas a flor está ali. Então quem escolhe qual vai ser o caminho é cada um, não tem um caminho fixo, não tem esse aqui nasceu predestinado a isso. Eu realmente não compartilho esse negócio de predestinação. Até porque isso é muito longe da ciência mesmo, da psicologia, né? Que seria algo predestinado. A gente sabe que tudo depende de uma construção. Sim, né? Eu entendo que ver o copo, quando ele está pela metade meio cheio ou meio vazio, às vezes não é uma opção tão clara. Então, assim, tem pessoas que naturalmente, pela criação, pela própria história, veem o copo meio vazio em todas as situações. Isso é mutável? Eu acredito que sim, mas a gente, em consultório, percebe que depende de muito trabalho, de muito querer, né? Eu digo o seguinte, assim, aonde você quer ir, eu posso querer ir para o mesmo lugar que você. Só que nós vamos partir da onde a gente está. E isso é um ponto de partida diferente. Eu estou num lugar, você está no outro. E aí nós vamos construir um caminho para chegar onde a gente quer ir. Vamos dizer que a gente quer ser feliz. Para a gente ser feliz, se eu tenho, vamos dizer, mais tendência depressiva, porque a tendência depressiva, entre aspas, é uma tendência de a pessoa se introjetar, olhar para dentro. E o outro é extrovertido, é mais para fora, né? Mas isso é só um jeito da gente buscar energia. Esse que está mais introvertido, ele não precisa ser triste. Ele pode ser mais detalhista, mais cuidadoso, mais atento ao interior. E o outro é mais atento ao exterior, a realizar, a fazer, a conversar e tal. Os dois podem ser felizes, cada um do seu jeito. Acho que a questão da felicidade, a primeira coisa, é você não querer transformar o cachorro no gato, o gato no cachorro. Cada um é o que é.
E a gente tem que conviver com isso que a gente é da melhor forma possível, né? E as coisas